Oi, Luciana. Dentro do agronegócio, existe não só grandes propriedades, mas também pequenas propriedades. Isso mesmo, Daniel. E as pequenas propriedades, às vezes, enfrentam uma certa dificuldade de definir qual tipo de maquinário que eles podem comprar para ajudar eles ali nos seus cultivares, né? Tá, essa é uma grande dificuldade deles mesmo, porque a gente vê... vamos colocar a imagem do agro que a gente tem. Grandes maquinários, grandes colheitadeiras, né? Grandes investimentos para né? ter isso. E hoje, nós temos o prazer de trazer uma empresa que preocupa com o médio e o pequeno produtor também. Exatamente. E no nosso episódio de hoje, em mais uma temporada de desmistificar a indústria de alimentos do campo à mesa do consumidor, o nosso convidado hoje, Rogério Leão. Rogério, seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Luciana. Obrigado, Daniel. É realmente um prazer revê-los, né? A gente se conheceu lá na Tecnoshow. Parece que a gente já se conhece há muito tempo. E para mim é uma satisfação estar aqui, falar da Leão Máquinas, falar de como a gente impacta a vida do pequeno e do médio produtor com os nossos produtos, né? O Rogério hoje é o CEO da Leão Máquinas, né? Uma empresa hoje que está no segmento de máquinas do segmento do agro, né? Sim. E de onde surgiu, o Rogério, essa preocupação de vocês com esse nicho de mercado, essa questão de... O que você quer falar? Antes do Rogério começar, verdade. Pessoal, vamos curtir o nosso canal Alimento é Seguro. Bora curtir. Compartilhar os nossos episódios. Marcar o sininho aí para vocês receberem as notificações. Toda sexta-feira, a partir das 18 horas, a gente tem episódio no canal. Então é só vocês acompanharem lá com a gente, tá bom? E aí, Daniel, agora você pode continuar. É que o papo antes estava tão bom. Mas tem que sempre pedir, né? Compartilha, curta. Exato. O papo estava tão bom. Comente. Isso. O papo já estava tão bom antes e a gente acaba falando, né? Existe um podcast antes e depois, né? O que vai no ar. Mas e esse segmento aí do pequeno e médio, como que surgiu para vocês se inserir nessa parte? Ótimo. Antes da Leão Máquinas, vou contar um pouquinho da história rapidamente. Meu avô era mecânico de motores estacionários ali na década de 50. Então, a energia, principalmente nas fazendas, mas também na cidade, eram as geradores de energia movidos a motor a diesel. E meu avô foi o pioneiro, foi ganhando mercado e de uma oficina se tornou uma loja. E esse negócio é o negócio que deu origem à Leão Máquinas. Nós tínhamos como principal fornecedor a Yanmar. Hoje a Leão Máquinas é a concessionária oficial da Yanmar, uma marca japonesa, em Goiás. A Yanmar é uma empresa que está no Brasil todo, né? E a gente tem a linha agrícola dos tratores, colhedoras, implementos, a linha de construção civil também, que nós atuamos, que é a mini escavadeira, os implementos, mini pá. Até a gente utiliza muito isso na agroindústria, indústria de alimentos. E também temos a parte ainda de motores e geradores. Essa loja que meu avô começou vendendo serviço e depois peças, passou para o meu pai. Meu pai também, sempre muito trabalhador, consolidou esse mercado. A gente vendia, começou a atender muito pequenos produtores, porque a gente vendia aquele picador de cana, triturador, tudo movido a motor. Então está na nossa essência atender toda a parte rural e a gente tem uma paixão especial, tem que confessar isso, eu tenho uma paixão especial de levar facilidade e prosperidade. Eu sempre falo que a minha missão, tem até uns vídeos, fala meu nome é Rogério Leão e a minha missão é facilitar e gerar prosperidade através das nossas máquinas. Eu tenho uma paixão especial de impactar a vida de pessoas e famílias. E o pequeno produtor, ele precisa muito desse apoio, né? Às vezes ele está ali puxando um saco pesado, carrinho de mão, ele está trabalhando realmente com as mãos ali. E uma máquina, ela facilita e gera prosperidade. Então foi daí que surgiu essa paixão. A Yanmar, ela foi crescendo no Brasil. A Yanmar está no Brasil desde 1960, mais ou menos.
e nós começamos a pegar todo o portfólio. Qual que foi a minha contribuição para esse negócio familiar? Eu transformei esse negócio em uma concessionária. Antes era só uma loja, um balcão de peças, a gente vendia algum serviço, mas não tinha uma oficina de forma estruturada. E essa foi minha contribuição, foi desse jeito que a gente surgiu. Foi assim que você começou e hoje você toma conta você administra todas as empresas. Hoje é o CEO de todas as empresas. Isso, nós, para organizar tudo, criamos uma holding, né? Eu estou à frente desse grupo de empresas, nós chamamos Grupo Leão. Temos até as redes sociais, depois quem quiser seguir. A nossa rede social mais famosa é a Leão Máquinas. Então, o que consiste a Leão Máquinas? O Grupo Leão? A Trator Diesel, que é a distribuidora de peças, a GoLock, que a gente vende locação de todos os maquinários que a gente vende, a Leão Máquinas, e a empresa mais nova é o Instituto Leão, com esse braço educativo. A gente quer oferecer essa facilidade e prosperidade através de treinamentos profissionalizantes para operadores, para aprendiz de mecânico e até, por que não, de empreendedorismo, né? Eu sempre digo que a gente não faz nada sozinho. A empresa só pôde crescer porque o nosso foco está nas pessoas. Além de gerar facilidade e prosperidade para o cliente, o meu principal cliente é o cliente interno. É aquele ali da minha equipe, né? Então, a gente treina muito essas pessoas e eu falo que essas pessoas que estão do meu lado vão empreender dentro da minha empresa. A coisa que eu mais quero na minha vida é ter perspectiva. Quando você tira a perspectiva é muito ruim, né? Então eu quero dar perspectiva para esse pessoal. As pessoas que estão perto de você vão crescer junto com você. Sim, isso daí tem que ser uma regra. Antigamente, a gente está falando aqui de sucessão, de como era a mentalidade dos nossos pais, dos nossos avós, e era uma época mais difícil. Por mais que boa parte da juventude ache ruim quando o mais velho fala, na minha época era assim. Eu concordo que era muito mais difícil. Eu vendo a trajetória do meu avô, do meu pai, foi assim, muito árdua. Então a gente precisa ter essa gratidão por esses pioneiros, né? Você parar para pensar, antigamente não existia nem estrada. Sim. Era tudo estrada de chão. Né? A gente organizou um congresso chamado Alimento é Seguro. E uma das palestras foi proferida pelo Paulo Viana, que ele é o gerente de expansão da Agrodefesa na parte de produtos de origem animal. E ele falou um negócio dentro da palestra dele, o porquê que existe selo de inspeção municipal, selo de inspeção estadual e selo de inspeção federal. Então, vai de encontro tudo que você está falando. Por quê? Tudo era muito difícil. Deslocar era difícil, chegar nas pessoas era difícil, comunicar era difícil. Nós somos da geração em que a gente conheceu o telefone discado, né? Telefone onde era investimento, né? Você comprava a linha, alugava a linha. Eu apresentei para o meu filho uma vez, na minha casa tinha aquele, não deve ter mais em casa nenhuma, aquele telefone, não é nem o de rodinha, é aquele de discar. De discar, né? Aí quando meu filho, assim, hoje ele está com 13 anos, mas ali pelos 4 anos, já tinha smartphone. Aí quando ele foi pegar esse telefone, eu falei, fala aqui com o vovô. Ele ficou olhando pro telefone, em vez de pôr na... Ia fazer um vídeo, não uma chamada. Então essas dificuldades realmente eram maiores, né? Então a televisão nossa, a gente tinha que levantar e lá mudar o canal. Isso. Depois que veio surgir controle remoto, né? Hoje tudo é via telefone, via controle, a gente não precisa levantar para nada. E uma das dificuldades era justamente esse deslocamento. Sim. Que existia, né? Então vamos pensar, por exemplo... Na época que o seu avô começou lá, não existia luz rural dentro das fazendas. Todas elas eram muito difícil. Com motor, gerador. Né? Eu lembro na década de 80 tinha aquele programa Luz Rural da CELG, que foi levar a luz. Então, essa dificuldade era muito grande. Hoje não.
A gente chega lá na fazenda, se não tiver internet, a gente acha ruim. Sim, hoje é até um ponto de corte para você contratar, né? A primeira coisa que o trabalhador que vai, talvez ir com a sua família para um lugar mais isolado, e hoje eu concordo com essa atitude, porque sem internet, o que seu filho, sua esposa vai fazer? Aliás, quando você acabou o serviço, olha o tanto que a internet pode ser usada pro bem, né? De aprender, pesquisar, ver o YouTube. Que então isso... é um ponto de corte. Ninguém aceita trabalhar em fazenda mais sem internet. Isso era uma dificuldade que as pessoas antigamente não tinham, né? Isso. Porque ir atrás de informação era muito mais difícil. Muito mais. Vocês teve enciclopédia em casa? Tivemos. Eu lembro que meu pai sempre teve aquela enciclopédia Barça. E aquilo ali era era um ouro, tipo quase. assim, era um ouro. Todo o trabalho da escola, o pessoal vinha até a minha casa, porque lá tinha enciclopédia. Tinha a Barça e tinha outra verdinha também. Eu não lembro. Micaelis. Eu acho que era. Mas era dicionário. Dicionário. Pra gente pesquisar qualquer assunto, ia lá no sumário, né? Que legal. A gente... E outra questão, nessa questão de deslocamento, né? As estradas eram muito ruins. Sim. Você ia para uma cidade, por exemplo, Itaberaí, que 90, 100 quilômetros mais ou menos. Demorava, né? Demorava 2, 3 horas para chegar lá. Hoje você faz com menos de 1 hora, saindo de Goiânia. Então eu vejo assim que a gente olhar para essas dificuldades e ser edificado por elas, não que a nossa geração não tenha dificuldades, a gente tem inúmeras, mas junta forças ali da experiência, né? Aí o que eu estava falando sobre o ganha-ganha. Às vezes os nossos avós, nossos pais, por ter tido essa criação, esse ambiente mais difícil, eles têm dificuldade de confiar na outra pessoa. Quer ver? Olha uma boa aqui. Na hora que a gente foi comprar carros para os vendedores, muita gente falava assim, não pode ter ar-condicionado, nem vidro elétrico, porque a vida é fácil demais. E às vezes você ter um ar-condicionado, um vidro elétrico, a pessoa vai trabalhar mais motivada. E a grande questão hoje é que existe o ganha-ganha. Por que eu falo de empreender dentro da minha empresa? A pessoa pode estar lá, empregada, aprendendo, sendo promovida e tendo vários ganhos pessoais, né? E os empresários, eles precisam ter essa noção que eles são promotores de crescimento pessoal das pessoas, né? Hoje a grande dificuldade da maioria dos empresários é a mão de obra. Sim, o principal gargalo no mundo. A sua também? É a minha, e onde quer que eu vá. Recentemente eu fui para a Índia, para a China, já viajei. Todo lugar o problema é mão de obra e vai de encontro ao nosso setor de máquinas, né? As máquinas, elas auxiliam com essa dor. Às vezes, com uma máquina, você consegue fazer o serviço de várias pessoas. Você não encontra mais uma pessoa disposta a fazer um certo serviço. Tem uma máquina que vem de encontro a essa necessidade, né? A gente gravou um outro podcast esses dias com o pessoal da Complen e a gente, né, foi dar um exemplo claro de quanto a gente deixa de fazer uma coisa artesanal, manual, para uma coisa mais industrializada. Se eu fizer um doce de leite com 10 litros de leite, se a Luciana, sua esposa, chamar você e falar assim, Rogério, vem cá me ajudar. Nossa. Você vai lá e você vai. Uma vez na semana você vai lá ajudar ela. Agora, se ela virar e falar pra você, agora nós vamos fazer 50 litros de leite doce. Todo dia. Vai chegar uma hora que você vai, no segundo dia você já vai falar pra ela assim, eu não vou fazer isso mais. E aí foi quando as máquinas começam a surgir. Sim. Então é isso que as pessoas precisam entender, que a agroindústria vem para ajudar. Porque se não tiver isso, a gente não vai dar conta de produzir também. Não é em grande escala, não. É de 10 para 50. É isso daí. O esforço hoje também tem muitas práticas que eliminam um pouco ali aquele risco de contaminação, né? Minha família, minhas tias, meus tios faziam queijo. Gente, mas que trem que dá trabalho. E eu gostava muito de requeijão. E que requeijão dá o dobro de trabalho, né?
Então, assim, eu vi aquela labuta de manual, de fazenda. Hoje tem tanta coisa. Eu também estudei veterinário igual o Daniel, tive oportunidade de aprender um pouco ali sobre tecnologia de alimentos. E hoje tem tanta modernidade, né? Tem tanta coisa que veio para nos auxiliar e que não é para eliminar a mão de obra. É para você otimizar a produção. Até para que a mão de obra ela tenha mais tempo de pensar sim, e fazer uma coisa melhor. Que é uma coisa que, igual você falou, a gente usa a máquina, por exemplo, para eliminar um certo tipo de peso. Isso você está ganhando em produtividade com também. Certeza. Então, saúde, isso tempo. tudo vai em encontro a ter uma vida, uma qualidade de vida melhor para todo mundo. Isso. E isso é uma questão também que a gente tem que pensar, igual você estava falando, do ganha-ganha. Investir na sua mão de obra, no seu colaborador ali, para que ele trabalhe mais motivado, que ele agregue conhecimento ao serviço dele, também é investimento para a própria empresa. Com certeza. E eu até digo mais, Daniel, a gente é movido por propósito. Toda empresa, toda pessoa tem que ter um propósito. É muito bom ver o pertencimento do meu pessoal, a energia, o do grupo. A gente criou um movimento que todos nós temos orgulho de falar assim, a gente impacta na vida das pessoas, diretamente para as famílias. Uma máquina lhe auxiliando no dia a dia vai pôr mais dinheiro no bolso, vai economizar, vai ter mais tempo para curtir a família, para descansar, para ler. O alimento, a gente também está muito vinculado à produção de alimento. E eu digo que o alimento ele é sagrado, né? Eu tenho muito orgulho de participar de 2 segmentos da economia que geram muito orgulho. Primeiro, o teto sobre nossas cabeças ou a ponte, a estrada que faz a gente ir e vir, que é a construção civil. Nossas máquinas constroem casas e infraestrutura. E o que é mais sagrado, que é o que vocês também trabalham, o alimento do dia a dia na mesa para ter a refeição da família, para todo mundo ali crescer certinho. E quando você fala muito de propósito na sua empresa, isso vai gerar engajamento. Seu funcionário, seu colaborador, eu não gosto nem de falar a palavra funcionário, eu falo colaborador. Seu colaborador, ele se sente o dono da empresa também. E isso hoje é um tipo de mentalidade que a maioria dos empresários ainda não despertou. Tá mudando, eu percebo isso. E é isso que eu ia chegar nesse ponto. Você já criou uma cultura dentro da sua empresa, pelo que eu vi. E como é que você conseguiu construir essa cultura? Porque a maioria tá mudando, mas ainda esbarra em alguns, né, por não saber como ir. Então, já que você já fez isso, como é que você conseguiu fazer isso? Isso é bom trazer pessoas para poder trocar experiência, porque eu e o Luciano, a gente sente essa dificuldade, às vezes, dentro com os nossos parceiros. Né? Porque a gente explica, né, para eles. Nós dois somos auditores em ISO, essas coisas, tudo. Mas quando você chega para eles falando, é uma certa dificuldade de entender, né? Sim. Porque eles pensam que a teoria é uma coisa, a prática é outra. Mas então vamos pensar uma pessoa que já colocou isso em prática. Aí a pessoa pensa, chega a Luciana lá, mais pequenininha, o que essa menina vai me ensinar aqui? Ó? Eu trabalho com esse segmento há mais de 20 anos, e aí ela chega aqui querendo me ensinar o quê? Então é assim, a gente não quer ensinar o que ele sabe fazer, a gente só quer trazer conhecimento para que ele faça o que ele faz de melhor qualidade possível. Eu sou apaixonado nesse assunto, foi muito suado, mas eu acredito que para toda empresa, o ativo da empresa é a riqueza da empresa, né? O ativo intangível mais valioso de qualquer empresa se chama cultura. E todo mundo tem uma cultura. Na sua casa, na minha casa tem uma cultura, em cada empresa tem uma cultura. Agora, você precisa direcioná-la para boa cultura. Por exemplo, vou dar um exemplo. As pessoas, quando têm essa mentalidade de falar assim, quem é essa pessoa que está vindo aqui me ensinar, sendo que eu tenho mais tempo de casa? Isso daí é uma cultura inerente daquele lugar. Aí como que você institui? É o grande desafio.
Imagina a salada que eu vivi, porque eu sou o neto trabalhando com o avô e com o pai, e 3 cabeças diferentes, 3 gerações diferentes e mais os colaboradores. É necessário que todo mundo participe, mas para todo mundo participar, a gente precisa criar um ponto de vista educativo. O que é esse ponto de vista educativo? Começa com propósito. Por que a gente está aqui? Por que a gente faz o que faz? E quais são os nossos valores inegociáveis? Quando você reúne todo mundo numa mesa, igual nas minhas reuniões lá na empresa, eu começo com oração e começo perguntando para cada pessoa falar uma coisa que ela quer agradecer, uma vitória e um desafio. Normalmente, quase todo mundo chora porque as pessoas querem ser ouvidas. Aí, quando você inicia ouvindo as pessoas e elas se sentem ouvidas, você começa a falar assim, vamos perguntar qual que é a nossa cultura aqui. Porque a gente já tem uma cultura. A nossa cultura vai ser de quem é o mais velho é o que sempre sabe mais, ou uma pessoa mais nova, um consultor, pode chegar e ajudar a gente. As pessoas... pela lógica vai falar, não, peraí, a gente também tem que aprender com pessoas mais novas. Mas outra coisa, a gente valoriza quem está aqui desde o início, a gente faz essa pessoa se sentir pertencente, também essa pessoa se sente ouvida. Aí outro ponto da cultura que eu acho muito importante, meritocracia. Antes de começar, a gente falou aqui que o que é certo. Tem gente que tem dificuldade de trabalhar com pessoas exigentes, críticas. Por quê? Que é uma vida fácil. Você não pode querer uma vida difícil ou fácil. Você precisa querer fazer o que é certo, o que foi combinado. Então, assim, a gente poderia passar aqui esse episódio inteiro falando de cultura, mas começa de um ponto de vista educativo, que é a primeira coisa. Qual é a visão da empresa? Qual que é o propósito? Quais são os valores? Aí, com base nesses valores, eu tenho um manual que quando a pessoa vai entrar lá dentro da empresa, ela tem que ler esse manual, mas eu leio junto com ela. Não que seja obrigatório. Eu vou falar, o que você acha disso aqui? A pessoa fica encantada. Por quê? Está pensando nela, está pensando no outro, está pensando no cliente. E assim, eu sempre digo que ninguém segue ninguém. Ali o pessoal da Leão Máquinas não está seguindo o sonho do Rogério Leão e nem da Leão Máquinas. Nós seguimos um propósito em comum. Desenvolvido junto, coletivo. Facilitar e gerar prosperidade para quem? Para mim, para você, para o cliente, para todo mundo. Aí, quando nós temos um propósito em comum, aí gera unidade no time. Porque ele fala, eu não estou trabalhando só para o bem-estar dele, eu estou trabalhando para o meu também. Então, isso gera resultado. E eu sou suspeito para falar disso, porque, na minha opinião, a razão do nosso sucesso, que a gente está dobrando de tamanho cada ano, sempre batendo recordes, é a nossa cultura vencedora. Isso daí é um diferencial, né, da sua empresa, assim, né? Eu ia até te perguntar, né, qual que era o diferencial da sua empresa hoje no segmento das outras? Eu acredito que seja a nossa mentalidade baseada em pessoas, mas não baseada em pessoas de ser bonzinho, mas baseada em pessoas sobre meritocracia, sobre pensar nas perspectivas de futuro de todo mundo, entendeu? Eu vi recentemente que os diferenciais competitivos rapidamente são copiados. Então, quando uma empresa tem o diferencial competitivo da tecnologia, por exemplo, por um tempo a Ford era a principal indústria, né? Hoje a gente já vê a Tesla, já vê outras empresas que copiaram a tecnologia e melhoraram. Mas a empresa que tem como diferencial competitivo a cultura organizacional, aí é muito difícil de se copiar. Porque você tem que viver a cultura. É que são valores, né? A cultura não é só a plaquinha pregada na parede. A cultura tem que ser vivida. Aí isso você não copia, né? Não copia e você precisa viver ela, tem que dar exemplo. Todos os meus líderes são guardiões da cultura. A gente promove vários eventos
internos para promover a cultura. Mesmo porque você está falando aí da cultura da sua empresa, mas sua empresa é formada por várias empresas e cada uma tem sua particularidade também, mesmo porque elas são formadas por pessoas diferentes, por gestores diferentes e acaba criando culturas semelhantes, mas com um detalhezinho diferente da outra e assim por diante. Isso. Tem alguns valores que eles são gerais, né? Não tô Senso falando... de dono. Senso de dono, toda empresa cabe esse valor, né? A pessoa fazer como se fosse dela. Não se preocupar se está gerando um prejuízo. Valorização de pessoas e famílias. Em todas as minhas empresas tem isso. Agora, a missão que a gente quer levar com cada empresa tem algumas particularidades, né? A minha empresa de locação, por exemplo, ela trabalha de maneira diferente da venda de novos. Então, assim, a cultura ela nunca acaba. Ela sempre tem que ser melhorada, de tempo em tempo ela tem que ter a versão 3.0, 4.0, 5.0. Faz parte da melhoria contínua, né? Sim, é isso aí, melhoria contínua. Faz E parte. onde que você se apaixonou por essa questão de cultura, Rogério? Foi morando fora? A Ou foi bagunça que era a trabalhando? minha empresa. Assim, tipo assim, eu sou o filho mais novo, né? Eu tenho 4 irmãos, tenho uma irmã que é mais nova que eu, mas parte de pai. E, assim, ela não chegou a trabalhar na empresa. Mas aí, com os meus outros 2 irmãos, eu era o mais novo, então era um rolo danado. Meu pai tinha uma mentalidade, meu irmão tinha outra, minha irmã tinha outra, e eu fui começar a ler, pesquisar como resolver esse problema. Aí eu fui estudando sobre cultura, sobre sucessão. Com certeza você é o mais comunicador deles. Eu acredito que no começo eu não era. Eu fui Mas desenvolvendo essa comunicação. Minha esposa até ri que eu falo que eu sou tímido e ela ri de mim e fala que eu não sou, né? Mas eu me recordo assim que eu era um pouco tímido, mas fui desenvolvendo minha comunicação. Nós estávamos falando de dificuldades, né, e de passar de tecnologias, né? Isso para nós tá fazendo hoje, o que a gente faz hoje, tá aqui na frente de câmera, conversar, fazer podcast, foi uma dificuldade que eu tive que enfrentar particularmente. Sim. Tanto que a Luciana até vinha falar assim, nossa, você gaguejava pra falar, Mas era eu não sei também o quê. fazia isso. E aí agora a gente já faz muito mais fácil do que Sim. faz. Então assim, a gente tá aprendendo também. E assim, o propósito por trás disso também. Eu sou, assim, suspeito para falar disso porque eu estimulo todo mundo da minha empresa a gravar vídeo e eu quero que todo mundo saiba o nome dele, a história de cada colaborador. Por quê? Todos nós queremos o palco. Todo mundo fala, não, isso eu não gosto, eu quero ficar isolado aqui, isso não é para mim. Quero ficar nos bastidores. Houve uma pesquisa falando qual que era o maior medo da humanidade. O maior medo da humanidade é ser reprovado em público. Mais do que morrer, mais do que qualquer coisa. Então, a gente é criado num ambiente muito crítico, né? Aí a gente tem aquele medo de se mostrar. Agora, o que a gente tem que lutar contra esse medo? Olha o quanto de vidas vocês estão impactando de criar cada episódio desse com um ensinamento sobre o alimento ser seguro. Olha que legal. O alimento é seguro. Tanto Todos os dias a gente tá de frente a um alimento. Exato. E tanto é que quando a gente resolveu fazer esse projeto, a gente pesquisou muito e a gente não encontrou nada na área. Isso. E vai com vergonha mesmo. Por quê? Porque é nobre, é um propósito, não é só sobre você, Não. é sobre impactar o planeta. Até porque a gente aí entra na questão, né, que a gente fala muito do porquê que as pessoas falam tão mal do agro e da indústria. Porque não conhecem. Isso. Então, o nosso propósito é trazer pessoas para nos auxiliar a mostrar o que realmente é. Sim. Porque a agroindústria tem muita coisa boa, e se nós simplesmente um dia virar e falar assim, não, então tá, vamos parar o agro, vamos parar a indústria. Com certeza, muitas pessoas vão passar fome no mundo. Com certeza. E outra coisa, nós temos que mudar essa mentalidade, porque o produtor rural, ele é um herói. A pessoa que está produzindo um alimento, na verdade, é um herói.
Aí a mídia, da forma que a gente não se posiciona um problemão que não é aquilo tudo. O que a gente precisa? Produzir com segurança, com realmente uma consciência de futuro, né? Com uma responsabilidade. Com uma responsabilidade ambiental, responsabilidade das pessoas que trabalham para você. Você mesmo, assim, se você tem produtos, você tem maquinário para médio, pequeno, ou você tem alguma coisa para grande também? Nós somos especialistas em máquinas compactas. Pequenas. Máquinas pequenas que, assim, elas podem ter aplicação para o pequeno, para o grande, ou da mesma maneira. Então, ou seja, você tem acesso a todo tipo de produtor. Sim. Quantos são familiares? A maioria, né? Seja ele grande, médio ou pequeno. Isso, todos os negócios do planeta, seja no agro, seja fora do agro, mais de 90% são familiares. Então, assim, a gente tem hoje uma diferenciação de o agronegócio, a agricultura familiar, o agro não sei o quê, mas é tudo o mesmo grupo. Isso. Se nós formos lá na fazenda, todo mundo, a maioria das pessoas que mexem com o agro, é uma família. É o pai, é o filho, é o neto. Então, assim, eu sou de família, meu avô mexia com isso, meu avô por parte de mãe mexia, meu avô por parte de pai mexia, meu pai mexia, meus tios mexem, minha mãe mexe. Então, assim, o meu irmão é médico, apaixonado por fazenda, porque o pai sempre levou ele. Eu e minha irmã somos mais... Mas eu lembro que quando eu fui fazer engenharia de alimentos, meu avô falava assim, você está fazendo a profissão do futuro. Isso. Porque o meu avô sempre foi muito visionário. Então, por quê? Porque a matéria-prima vem de onde? Vem sempre do campo. Exatamente. Ali, né? Eu concordo com você dessa classificação de falar familiar e não familiar. São todas familiares. Poderia mudar a classificação de empresarial e não empresarial, que é o quê? Só uma questão de evolução. Por que eu tenho uma paixão especial pela agricultura do pequeno produtor? Porque às vezes ele está vencendo o cenário dele ali na tora mesmo, com a força do braço, e ele não teve instrução. Então, nós empresários, não só o governo, tem muita gente que tem esse papel de ser generoso e falar assim, ó, senhor João, sabia que existe essa técnica e essa nova tecnologia, esse novo maquinário aqui? Vamos testar? Com muita humildade, porque essas pessoas sabem muito sobre a terra. Mas quando você começa a impactar a vida dele de ser um pouco mais organizado, de ter práticas corporativas, ele vai se tornar a agricultura empresarial, que é uma evolução natural, né? Olha só o que acontece muito no nosso estado. Esse produtor que trabalha ali com suor, com dificuldade, tá ali juntando o dinheirinho dele, o que ele faz? Ele põe o filho dele para estudar na cidade. Sim. Aí ele vai querer que o filho dele vai ser, seja qualquer profissão, um doutor, um veterinário, um agrônomo e assim por diante, qualquer profissão. Na esperança, às vezes, dele voltar, dar continuidade no negócio dele. E muitas vezes, essa pessoa vai e não volta. Ou também tem outro caso, que aconteceu um pouco lá em casa. E aí vai de encontro essa dor. Eu ia concluir e ia te perguntar. Continua, vamos ver se vai ser o que eu ia te perguntar. Teve um caso muito engraçado. Meu pai sempre proveu pra gente as melhores escolas. Graças a Deus eu tive muita oportunidade, estudei inglês, fiz faculdade, tive até experiência de intercâmbio. E quando a gente volta para a empresa, para trabalhar ali com a família, a gente só saiu com diploma. Até uma crítica para o nosso sistema de ensino, que é 80% teórico e 20% prático, que tinha que ser o inverso. Aí, assim, é o que eu queria chegar nesse ponto. Existe muitos donos da fazenda ou da empresa que quando chega o filho dele ali formado, ele não dá espaço para o filho dele implementar o que ele aprendeu. Vai errar? Vai errar. Isso daí também erra, né? Deveria ser uma matéria lá na faculdade ou nas feiras que a gente
participa, Tecnoshow, tinha que ter painéis, palestras para falar da sucessão, de como que esse produtor tem que encarar esse período, que é um período de transição. Aí eu lembro quando eu voltei, eu tive que ter uma conversa séria com meu pai. Eu falei, pai, o senhor pagou para eu estudar. Eu fui lá, estudei tudo. Agora, quando eu quero fazer alguma coisa aqui, o senhor não deixa eu fazer nada? Então vou sair, vou trabalhar em outra empresa. Aí foi aí que ele chegou, peraí, eu tenho que ser um pouco mais flexível com meu filho. Aí ele deu um pouco mais de autonomia e claro que o sucessor, ele precisa, você ter a herança é um direito, ser um sucessor é uma conquista. Aí tem que ter esse treinamento também, que são temas que a gente vai falar muito no Instituto Leão, que é essa paixão que eu tenho. Vamos falar sobre sucessão também. Vamos falar para o fundador e para o sucessor. Cada um tem um papel, tem uma postura nesse momento que é tão importante para unir força. E tem uma outra visão também, que aí, além disso, a gente tem a sucessão da questão minha mãe. Se meu irmão quiser assumir, ela entrega na mão dele, mas eu e minha irmã, ela não entrega. Olha, eu percebi isso lá na minha casa. Isso tem muito. Eu vou falar para vocês uma coisa que eu adoro, eu acho assim, que por trás de uma grande dor, de um grande problema, existe um grande aprendizado e uma grande recompensa. Eu sou mais novo e meu irmão é muito parecido com meu pai. Então, os dois trabalhavam em sintonia muito maior que a minha. E assim, o meu irmão sempre foi um rapaz muito responsável. Eu tinha um lado, numa época da minha vida, meio playboy. Eu chegava mais tarde, eu gastava mais, eu tinha algumas ações assim que eram consideradas irresponsáveis. Aí existe, assim, os fatores que a gente vai ter que identificar por que um é mais confiável e outro não. Eu lembro que eu também era mais nervoso. Quando eu iria explicar o meu ponto de vista, eu não tinha paciência para ficar falando, eu apelava e abandonava o barco. Então, num momento de introspecção, de sofrimento, eu percebi, gente, na verdade não são eles que estão errados, sou eu. Eu vou fazer alguma coisa para que eles comecem a confiar mais em mim, meu irmão e meu pai. Isso chama-se experiência, maturidade. Mas quando eu vejo assim, eu concordo tipo com essa questão do comportamento. Sim. Mas eu vejo assim... E pode ter também uma crença de tipo assim, a gente tá cheio de crenças. Não, a minha mãe, a crença da minha mãe é que homem pode, a mulher não. Essa é uma crença que a gente tem muito sério. Hoje na nossa sociedade. A minha liderança lá na minha empresa, mais de 70% são mulheres. Por quê? As mulheres vão dominar o mundo, viu, Daniel? Elas são mais comprometidas, são mais inteligentes. O Guilherme do QG falou isso aqui pra gente. Faz muito mais do que a gente. Então, assim, se a gente não tomar cuidado... Elas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso. Mas eu vejo que isso é um reflexo de crenças da sociedade. Qual família hoje que você vê que está muito bem estruturada? Não é? A maioria está mal estruturada? É. E principalmente, quem que é o que abandonou o posto da família? Não é o pai? É. A gente não vê assim, a mãe criando uma família sozinha? Então, o poder que o homem tem de proteger, de prover, de tomar decisões, foi se perdendo ao longo do tempo, que se a gente não resgatar isso, a gente não vai fazer nosso papel. Tem alguém que é melhor um que o outro? Não. É meritocracia. E outra coisa, tem coisas que a mulher faz muito melhor do que o homem. E tem coisas que o homem faz muito melhor do que a mulher. Mas um precisa do outro. Toda empresa precisa dos dois. Aí, assim, para quebrar a crença numa empresa, numa família, é muito difícil. Foi aí que eu fundei a Leão Máquinas. Tinha algumas crenças na minha família que se eu não fosse para o confronto, com toda a honra, todo o respeito, eu falava, gente, eu quero fazer acontecer. De um jeito ou de outro eu vou fazer. Eu abro mão da minha parte, vou fundar outra empresa,
Aí, recentemente, eu adquiri toda a participação dos meus irmãos e minha empresa se tornou familiar agora porque eu trouxe minha esposa e os meus filhos. E eu vou passar por esse ciclo novamente, mas hoje de uma forma bem mais madura porque eu sei o que eu passei. E isso é tão, assim, é tão nítido na nossa sociedade que a minha mãe é de uma família de 6 mulheres e um homem só. Então, se meu avô, né, morreu, deixar as coisas para elas. Sim. E ela ainda tem essa dificuldade de aceitar que eu e a minha irmã temos tão ou até mais capacidade que o meu irmão de fazer essas coisas. É uma dificuldade que a gente encontra no mercado também. Que você pode atuar no Instituto Leão também. Uma coisa que eu falo sempre para empresas familiares, que eu sei o que é essa dor, viu? Eu passei muito tempo vendo a minha família entrar nesse lugar de dor, de confronto, porque a empresa, às vezes, é o sonho de um fundador, tem muita emoção envolvida ali. E a gente não vê em lugar nenhum uma sabedoria para dar conselhos, tanto para o fundador como para os filhos. Hoje a gente se vê que tem programas de governança, que vem um consultor externo, que ele vai ver cada passo das empresas. E assim, eu falo para todo mundo que quando você não tem voz na sua família, quando você se sente injustiçado, vai empreender, vai abrir o seu. Não fica preso lá, não. Entendeu? É melhor, né? Muito melhor, porque cada um vai criando o seu negócio. E todo mundo dá conta. Agora, o que não pode é você ficar esperando o tempo todo ali a sua oportunidade chegar, e a sua oportunidade está nas mãos de outra pessoa que talvez ela não está entendendo sua dor. Não é porque ela é má, é porque ela não entende o seu lado. E uma coisa, não sei se você já... O que você pensa sobre isso, né? Mas eu vejo muito da questão das pessoas quando falam assim do legado. Eu quero deixar tal legado, eu quero deixar tal legado. E se você pegar uma empresa de 50 anos e uma pessoa que está entrando, geralmente ela não sabe a história de quem começou. Sim. Então, o legado nem sempre fica disponível. Sim. E se nós pegarmos na história toda, a maioria das pessoas é assim. Sim. E a gente vai começar, se você pegar o caso do seu avô, hoje você conta isso. Eu lembro que uma vez eu conheci os donos da Junco, e aí os netos, e eles contando a história de como que o avô dele com a avó começaram a Junco. Sim. E aí você fica assim, ficava assim, todo mundo na sala, todo mundo encantado por causa da história que ele contava. Porque eles realmente conseguiram deixar um legado, que é o que a maioria das empresas não consegue fazer. Isso, e o legado ele tem que ser vivido. Não tem como você colocar alguns valores na alma de alguém, a não ser que você viva o dia a dia. Eu ia entrar nisso, por exemplo. Você fala dentro dos seus perfis que começou lá na empresa fazendo serviço pequeno. Sim. Desde sempre foi assim, então você passou por várias etapas até... Graças a Deus. Essa coisa que eu acho que entrando... O seu legado vai ser viver isso. Sim. Graças a Deus, o meu pai sempre foi muito carinhoso com a gente, apesar de ser muito duro, exigente, e a gente estava sempre perto dele. Ele ia trabalhar, ele levava a gente para a empresa e a gente vivia aquilo ali, respirava aquilo ali. Meu pai nunca foi muito bom para ensinar, ele não tinha paciência, mas a gente olhando, observando, via aquilo acontecer, né? O que mais me impactou para eu falar assim, eu não queria trabalhar na empresa, vocês acreditam? O que me impactou para querer trabalhar na empresa? Foi o que uma família é capaz. A instituição mais poderosa do mundo é uma família. Com a família se formam grandes nações, grandes empresas, com o propósito de todo mundo, cada um cumprindo seu papel ali. E meu avô, ele sempre foi muito empreendedor. Meu avô começou assim, de uma situação muito difícil. Eles não tinham oportunidade de estudo,
Se fosse ver pela questão racial, ele deveria sofrer muito racismo. Eles nunca passaram fome. Ele fala mesmo que nunca passou fome, mas ele dependia, assim, de um carregamento dos ossos que eles tinham que raspar e fazer uma sopa com os ossos, as sobras da carne, para fazer a mistura. Eles não tinham oportunidade de comprar carne, eles davam o jeito dele. Aí ele falou, nunca passamos fome, mas foi difícil. E meu avô, ele era muito empreendedor. Eu achava massa as histórias deles, assim, que o jeito que ele comprou a oficina do patrão dele. Tem uma história que ele chegou da escola, ele ia com uma eguinha e um arreio, né? Aí ele chegou lá na casa do meu avô, só com arreio. Seu avô é de... O bisavô, né? No caso, o pai do meu avô. Pois é, eles são daqui de Goiás, vieram de... O meu bisavô, ele veio da cidade de Formiga, de Minas Gerais. Porque Goiás tem uma história meio recente, né? E meu avô e minha avó... O meu avô é de Cumari e minha avó é de Catalão. A bem da verdade, Goiás é uma história muito antiga. Na verdade é antigo o interior, né? Goiânia que não é tão. Goiânia que não, mas, por exemplo, você vai no marco inicial da cidade de São Paulo, tem uma seta que liga para Goiás. Tem seta que vai para o Rio de Janeiro, para Minas, para Goiás e para o Sul. Sim. Né? Mas lá no Marco Zero da cidade de São Paulo tem um caminho, uma seta que liga para Goiás. Eu adoro ver essas histórias. Essas questões assim de... É porque Goiás é meio que filho de mineiro, né? Sempre, né? A gente é meio... interior de São meio Paulo. Irmão de mineiro, primo. Aí, para a essência do legado, eu via o espírito empreendedor do meu avô com toda aquela dificuldade e depois eu vi o quanto ele impactou na vida de várias pessoas. Vários ex-colaboradores deles montaram suas empresas e quando eu ia conhecê-los, eles falavam, nossa, mas seu avô era um cara muito legal, ele me deu isso, ele me deu essa oportunidade, eu trabalhei com ele. E eu falei, gente... Que legal a história do meu avô e do meu pai, tá no sangue, eu gosto de fazer isso aqui, eu vou continuar isso aqui. Que é vender motor? É fazer serviço? Não, é impactar a vida de pessoas. Das pessoas. Então foi isso que me motivou e que a gente tem que buscar lá na essência e não perder essa essência. Às vezes, com a facilidade que os tempos vão... se mostrando, igual aquela frase assim, homens fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis. Eu fui criado num tempo fácil, eu tinha tudo para ser um homem fraco, mas meu pai me levou para trabalhar, eu vivi aquilo lá, eu pude contemplar o resultado daquilo tudo. Então, introjetou dentro de mim aquela essência. Falei, eu quero fazer isso aqui. Então, para instituir esse legado que vai durar de ano em ano, você tem que colocar a sua família participante e ver ali que o trabalho, quando você está sentado na mesa com seus filhos, não mostra seu trabalho só como difícil, não. Fala assim, muito difícil tudo. Fala assim, o papai está ajudando a ter alimento na mesa de todo mundo. O papai está ajudando a construir o teto sobre a cabeça das pessoas. Aí o filho vai começando a ter orgulho daquilo. É o que a maioria das pessoas que são empresárias chega em casa cansado, reclamando. Aí o filho olha e fala assim, por que eu vou seguir os passos do meu pai? Que vai ser difícil do mesmo jeito. Então você teve uma experiência diferente. Policiar para não fazer isso. Porque no dia a dia a gente fica estressado. Fica, claro. No dia a dia a gente tem a tendência de reclamar. E quantos pais que viram e falam assim, eu sou tal profissão, não quero isso pro meu filho, não. Eu quero que ele seja doutor. Nossa, eu já vi muito isso. Então, meu pai, sabe o que ele queria? Por muito tempo, ele queria que eu fosse concursado. E uma família com empreendedorismo na veia, isso aí seria, para mim, o fim do mundo. Na minha família era assim, só que todo mundo trabalhava era funcionário público. Sim. Meu pai, minha mãe, minhas irmãs... Então era aquele negócio, você tem que fazer uma faculdade para depois você fazer um concurso e ficar feito na vida. Mas era a experiência deles, né? Isso, a gente simplifica um método
que não quer dizer que ele vai dar certo. Justamente. Por exemplo, meu pai queria que eu fizesse um concurso público por amor. Ele queria me proteger. Para você não passar as mesmas dificuldades que ele passou como empreendedor. Ele via outra pessoa e falava assim, não, aquilo ali que meu filho, eu estou trabalhando para prover isso para ele. Só que todo mundo sabe que todas as profissões têm dificuldades. É igual o casamento. Tem muita gente que fala assim, não estou feliz, eu vou trocar. Não, gente, é um propósito, é uma aliança. E as dificuldades de relacionamento vai ter com qualquer relacionamento. E todos os tipos de relacionamento. Relacionamento pai e filho, marido e mulher, tudo. Irmão com irmão, a gente patrão, aqui colaborador. Isso, o patrão que sempre desconfia para confiar. Eu não, eu confio para desconfiar. Eu também prefiro ser assim. Eu falo, eu confio em você. Fez coisa errada? Eu fico frustrado uns 5 minutos, falo, próximo da fila, porque quem perdeu a oportunidade foi ele. Exatamente. Né? Rogério, então, dentro disso tudo, sua família é empreendedora, você foi lá para dentro da empresa, trabalhou todas as etapas lá, de onde você foi fazer veterinário, meu jovem? Rapaz, essa história também é engraçada. Não, porque assim, meu avô... se você fosse de uma empresa ligada ao segmento veterinário, eu não ia falar, não, foi lá. Por exemplo, se seu pai fosse fazendeiro, se fosse estudar para ser doutor, para cuidar das vaquinhas daqui de casa, ainda ia. Mas empresário, de empresa de motor a diesel, de motor estacionário, aí surge Rogério Veterinário. De onde surgiu isso? Lembrando que é das crises que vão vir grandes oportunidades, como eu falei, né? Que meu avô, quando ele foi assim, tendo sucesso, ele comprou uma fazenda e teve gosto. Ele foi fazendeiro em Goiás e Tocantins e passou as empresas para os filhos. E eu ia muito nas férias com meu avô e apaixonei. Se você me perguntar, Rogério, qual que é a sua paixão? Fazenda, cavalo e boi. Igual o meu irmão, então. E aí eu falei assim, eu quero ser fazendeiro. Minha mãe fala que quando era pequenininho, ia perguntar, Rogério, o que você quer ser quando crescer? Rico? Aí ela falava, não, mas rico tem que fazer alguma coisa, tem que ser médico, tem que ser... Não, então é fazendeiro rico. Fazendeiro rico. Aí eu fui sendo criado nesse ambiente ali da fazenda, tudo. E quando eu fui começar a vislumbrar o que eu ia fazer da vida, eu falei, não, eu quero ser fazendeiro. Meu avô ainda tinha fazenda. Eu falei, vou fazer veterinária. Meu avô e minha avó adoeceram, meus pais não gostam tanto de fazenda, meus tios venderam tudo. E lá na veterinária eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu queria suceder as fazendas. Pelo menos um pedacinho, né? Isso, e assim, eu olhava para a nossa realidade ali, normalmente o veterinário não é o fazendeiro, né? Não. É o advogado, é o médico, é não sei quem. E eu falei, gente... Um empresário bem-sucedido. Aí eu comecei a fazer o ramo da economia rural. O professor Renato, na época, não sei se ele deu aula, eu comecei a ser um empreendedor do agro. E quando eu voltei para a empresa da minha família, eu trabalhei somente 1 ano fora. Você parar para pensar que você vê como é que a observação é diferente. Economia rural, você só vê 6 meses... Isso. Durante o 5º ano e você tá doido para formar, para você cair fora. Eu comecei a perceber que para eu ter minha fazenda, eu tinha que ser bom de negócio. E a fazenda, às vezes, tá mudando muito isso, era algo muito assim... decisões pela emoção. Falar, eu sou pecuarista, eu sou agricultor. Não. Qual que é a aptidão? Qual que é o retorno? Qual que é o lugar que você está posicionado? Quais são seus pontos positivos? Eu comecei a estudar muito sobre retorno sobre investimento lá na veterinária. Trabalhei um tempo fora e logo meu irmão, que era o braço direito do meu pai, saiu da empresa e meu pai estava sozinho. Eu falei, eu vou ajudar meu pai. E quando eu ajudei, eu tomei gosto e me deram mais autonomia. Deus vai abrindo as portas, né? Aí eu falei, gente, mas eu preciso abrir uma porteira e sujar minha botina. Eu vou ter que vender trator. Comecei vendendo trator de 1 em 1, de catálogo.
por causa da minha teimosia de querer ir para a fazenda. Porque até então nossa loja era só peças e serviços. Foi aí que surgiu os tratores no nosso negócio. Foi pela paixão pela fazenda e porque eu era veterinário, eu falei, eu vou de alguma maneira aproveitar meu curso superior aqui. Aí foi desse jeito que aconteceu. Que surgiu. E aí, falando um pouquinho das suas máquinas, né? Eu vi que vocês têm um diferencial. Eles têm, parece que menos poluição, menos utilização de combustível. Explica pra gente melhor qual que é esse diferencial das suas máquinas. A Yamaha é uma empresa japonesa pioneira na construção de motores compactos. Motores para máquinas que têm dimensões menores. A Yamaha ela fornece motores para Volvo, para John Deere, para marcas bem renomadas, né? Então, essa tecnologia do motor da Yamaha faz com que ele tenha um aproveitamento, uma eficiência muito maior. Então, a gente é conhecido pelo motor Yamaha, que ele emite menos poluição, menos fumaça, tem menos barulho e ele é mais econômico. Ele faz a queima do combustível de uma maneira muito maior. Esse é um dos diferenciais das nossas máquinas. Por isso que a máquina compacta, ela casa muito bem com o pequeno produtor. Por quê? Por ela ser compacta, ela tem um valor mais baixo que a máquina tradicional. Por ela ser compacta, ela gasta menos combustível, menos manutenção, vai trocar um pneu, é mais barato. Então, casa muito com a necessidade dos pequenos produtores que têm um poder de investimento, pelo menos no início, menor. Então, não que a gente atenda só o pequeno, a gente atende vários grandes produtores quando eles têm essa demanda de uma máquina que ela entra onde as grandes não entram. Entendeu? E assim, pensando em cultivares, né? As suas máquinas hoje atendem qualquer tipo de cultivar ou assim, ou tem um específico, por exemplo, é só soja, é só tomate, ou você... como é que é? Nossos tratores de 80, 90 cavalos e 105 cavalos são tratores bem assim, o geral, né? Então ele atende desde o pecuarista, o agricultor, ele vai fazer todas as etapas de produção, tanto para o agricultor como para o pecuarista. Preparo de solo, defensivo, colheita, vai fazer de tudo. Já as nossas versões compactas, que são versões hortifruti, elas vão entrar em cultura adensada, por exemplo, tomate de mesa, café, uva, tem a versão que ela é mais rebaixada, hortifruti, tem um trator 26, que é o nosso trator mais compacto, que entra numa estufa, numa granja de frango, que a porta é pequena, ele precisa ter um raio de giro bem menor. Então, nós temos tanto a máquina tradicional, que atua em qualquer segmento, em qualquer produção, e nós temos as máquinas específicas, que são versões adequadas para esse tipo de produção que normalmente o trator tradicional não atende. E você tem alguma dica, assim, para quem tem maquinário para conservar o maquinário? Porque eu vi que é uma dificuldade que eles têm, às vezes. Inclusive, é algo que a gente vai implementar no Instituto Leão, mas que já funciona na Leão Máquinas. A gente diz que a gente não vende máquinas, a gente vende a solução. Um dos valores lá na cultura, depois eu vou trazer um código de cultura para vocês, que é a nossa Bíblia lá. Um dos valores é o compromisso com o resultado final do cliente. Então, vender só o trator é só a primeira etapa da solução que eu estou provendo para ele. Eu tenho que fazer uma entrega técnica para saber que eles vão operar da forma mais eficiente e segura. Essa entrega técnica ela vai contemplar segurança de operação, para a pessoa não se acidentar, como você operar da melhor maneira possível, alcançando a máxima eficiência de consumo, de vida útil do produto, você tem que verificar o óleo, tem que fazer a lubrificação correta. Então, assim, a gente já entrega todo o pacote pronto para que esse produtor
ele tenha a solução de pôr o dinheiro no bolso. Por isso que eu falo, minha missão é facilitar e gerar prosperidade. Não é só a máquina que eu vendo. O nosso pós-venda, nosso DNA está na oficina. Meu avô era mecânico. Então, assim, eu tenho um compromisso imenso para que essa máquina ela não pare. Ou se ela pare, as paradas delas têm que ser programadas para que o produtor não fique na mão. Então, essa é a dica de você buscar ter uma operação com padrões de qualidade, ter uma manutenção preventiva em dias que todo dia você pode ter uma manutenção preventiva conferindo os filtros, conferindo todas as atuações da máquina, né? Fazer a venda ali é a parte mais fácil, né? Isso. Agora, manter ali o seu cliente como parceiro, mostrando as dificuldades que ele possa ter, trazendo essa dificuldade como oportunidades de manter ele sempre perto de você ali, é o segredo do negócio. Meu melhor vendedor, sabe quem que é? Seus clientes. Eles indicam porque eles gostam desse relacionamento, eles confiam no nosso atendimento. Porque a gente está ali para resolver o problema dele. Uma coisa que eu tenho ojeriza, eu não gosto, é aquilo ali. Vendeu, aí quando deu algum probleminha, fala, não, peraí, vamos ver aqui o nosso contrato, o manual de garantia. Não, primeiro eu vou resolver a situação dele. E na entrega técnica, que é tão importante, você já vai explicar tudo, como vai funcionar, para que ele não tenha frustração, né? Para que ele veja a gente como um verdadeiro parceiro. Então, hoje, nosso NPS, a satisfação dos nossos clientes é 100%. E outra coisa, você está falando, só as máquinas são menores, né? E elas têm as mesmas tecnologias, por exemplo, desses maquinários grandes, que a gente está vendo que cada vez mais as pessoas têm que ter mais conhecimento técnico para operar, ou as suas máquinas são mais fáceis de serem operadas? Todos os nossos fornecedores são escolhidos a dedo. Nosso principal fornecedor da Leão Máquinas é a Yamaha. E a Yamaha é uma pioneira de tecnologia. Mas é uma tecnologia que eu digo que é robusta. Não é aquela tecnologia cheia de eletrônica que não está tropicalizada para a realidade do Brasil. Então, assim, nossas máquinas, elas têm uma ergonomia que você trabalha 8 horas por dia e você sai descansado. A nossa cabine, ela é pensada assim no conforto térmico, tem o som ali para a pessoa trabalhar ouvindo uma música, distraindo. Nós temos modelos que têm telemetria, que hoje na agricultura de precisão é tão importante, né? Da gente ter conexão com satélite. Então, tem vários tipos de informações que você consegue ver do seu celular, do seu laptop, quais foram as falhas, se a máquina está ligada, qual foi a produtividade. Então, eu sempre digo assim, a gente tem a máquina com a tecnologia na medida certa. Depende do perfil do produtor. Tem aquele que quer aquela máquina mais robusta, nós temos. Tem aquele que quer uma máquina mais incrementada, com um pacote tecnológico melhor, temos também, entendeu? É igual comprar carro, né? Você vai lá, quer comprar um carro mais sem muitos acessórios, ou você pode comprar ele com mais acessórios, né? Cada perfil tem a sua preferência, né? Então, a gente está com um portfólio muito completo. E, assim, nós temos, além dos tratores, tem a primeira mini colhedora do mercado. A gente vai estar lá na Agro Brasília na semana que vem, né? Já começa terça-feira, de terça a sábado, e vamos estar levando lá todo o nosso portfólio. E um dos produtos que hoje é a estrela da festa é a mini colheitadeira. Inclusive, pequenos produtores que às vezes não têm a disponibilidade de fazer aquele investimento sozinho, pode fazer uma compra coletiva, né? Para colher. A gente percebe que não é porque é pequeno produtor. O cenário do nosso agro no Brasil, ele é pujante. Uma pequena propriedade bem gerida, ela consegue dar um retorno imenso. O que a gente precisa prover para esse pequeno produtor? Informação. Quando ele tem informação,
com a família dele, ele vai prosperar, vai crescer e vai ter uma oportunidade, talvez, muito melhor do que ele se tivesse na cidade, num emprego que talvez ele não tenha uma formação técnica, não tenha um curso superior, né? Eu também sou dessa opinião que você colocou aí. Eu na minha cabeça, fazenda a gente não se vende, fazenda a gente utiliza ela. Sim. Então, seja ela pequena, grande... E hoje abriu muita cabeça, tem muita coisa pra gente fazer, tipo assim, a fazenda é muito pequena, qual que são os recursos que tem em abundância ali? Tem água? Não, não tem água. Tá perto de um comércio, você faz horticultura, frango caipira melhorado, faz piscicultura, ou faz tudo consorciado. Hoje tem linhas de investimento para todo mundo. Basta Mulher tem uma linha de investimento exclusiva para mulheres. Então, assim, a gente gosta de levar essa informação para lá. Por isso, eu já convido vocês e todo mundo que esteja nos ouvindo aí, não sei se vai dar tempo, mas ir para Agro Brasília ou qualquer evento, tomar um café com a gente. A gente já tomou café com ele lá em Rio Verde, na Tecnoshow. Rogério, a gente quer agradecer muito aí sua disponibilidade de estar aqui com a gente, vim trazer todas essas informações. O nosso canal está aqui à disposição do Leão Máquinas na hora que vocês quiserem, tá bom? Na hora que quiser vir falar mais do Instituto também, se a Luciana quiser vir também, vir dar uma palavrinha com a gente, nosso canal está à disposição. E como forma de agradecer aqui, né? A gente trouxe um vinho aqui para você, do nosso parceiro, uma vinícola lá de Paraúna, na Serra das Galés. Não sei se você toma vinho. Eu acho que eles são meus clientes, hein? Doutor Sebastião? Sebastião Ferro, né? Isso. Pois ele tem trator nosso lá. Então. É trator compacto para as parreiras, né? Parreiral. Sim. Muito obrigado, é uma honra. Você conhece lá já? Paraúna? Não, a vinícola. Teve a oportunidade de... Faz tempo que eu não vou lá. Ele até fez uma inauguração de uma fábrica que ficou muito bonita, né? A fachada ali em Paraúna. A entrada ali. A entrada muito bonita. Eu já fui em algumas propriedades. Até falar de uma pessoa generosa, uma pessoa que cuida bem dos colaboradores. Seu Sebastião é um exemplo. Toda propriedade que você vai, o pessoal é apaixonado nele. Ele é apaixonante mesmo. Ele veio aqui, já deu entrevista. Ele já gravou um episódio com a gente. Eu modelo muito ele. Ele mora lá no meu condomínio. Então, assim, sempre quando eu tenho oportunidade, eu falo com ele. A Luciana dá consultoria para eles. Lá com eles. Nossa, depois manda um abraço para ele. No dia que eu puder visitar lá, você fala assim, não, o Rogério vai lá junto também. Pode, isso que eu ia falar. Fazer a hora que você quiser, é só entrar lá. Ou senão depois a gente pega o contato direto lá da menina lá do Empório, da gerente. Então e aí você marca lá, pede pro enólogo estar lá junto, acompanhando a visita. Tem um parreiral, tem um restaurante. Ele fez o primeiro panteão do vinho do mundo. Então, olha, assim, tem legal. a história, assim, contando toda a história. Eu fui lá, os vinhos. Com uma recente inauguração, então é por isso que tem essa excelência toda, porque a Luciana tá lá, o Daniel, consultoria é leve, né? Até eu achei muito organizado todo o processo lá. Até na hora de conversar com o Dr. Sebastião lá pra gente fazer essa parceria, é empolgante a história que ele conta. Você dá vontade de você falar, você parar, sentar e falar assim, conta a sua história, vamos nos inspirar. É inspirante, inspirador. Ele também foi um pioneiro que inspirou muitas pessoas. Eu tenho vários outros clientes que depois eu tenho que apresentar vocês lá. Vamos lá. Em Pirinópolis, o pessoal produz suco, produz uva, né? Então, vão com certeza precisar do serviço de vocês. Exatamente. Mas, no mais, é uma honra. Contem sempre comigo. A Leão Máquinas, o Grupo Leão está à disposição de vocês. Sempre que puder, eu quero vir aqui. Gostei muito. O Rogério foi um dos... Quando a gente conversou, falou, não, nós estamos com um projeto de desmistificar e tal. Eu falei assim, gostei desse projeto seu. Contem comigo. Foi da primeira vez. E não teve jeito de trazer ele antes por... questões de agenda, de todo mundo, mas... que é da área, eu tive a oportunidade de estar visitando algumas agroindústrias, vivendo o dia a dia ali da produção de leite, produção de alimentos. A gente percebe que tem muita coisa que não chega nas mesas, nas casas ali, com a pessoa realmente sabendo o cuidado que aquilo teve, ou pelo contrário, porque tem marcas aí que a gente precisa saber assim,
qual que é a qualidade? Tem como você ir atrás. Eu lembro na época que eu fui formar, que tinha uma grande mídia tentando falar mal da carne de porco. Você lembra disso? Lembro. Já teve algumas coisas falando mal da carne de porco e do ovo. Aí hoje são já é o todos contrário. grandes alimentos, né? Eu lembro que tem uma enzima da carne de porco que ela é muito saudável. Não, e assim, a gente acha engraçado como que tem alimentos que já foi vilão, herói. Isso. Né? E aí muda essa concepção de tempo em tempo. E a conscientização que precisa estar, né? E o que mostra é que falta realmente uma boa orientação, uma boa divulgação, uma boa conversa, uma boa dissipação de conhecimentos, e é o que a gente quer fazer. E uma outra questão que você estava perguntando pra gente da nutricionista da Red Bull, né? A Tatiana esteve aqui com a gente, e ela deu um exemplo claro. Não existe o dia do lixo. O alimento é uma coisa sagrada para se tornar um dia do lixo. Sim. Então, a gente precisa entender isso primeiro. Que um alimento é muito sagrado para que as pessoas estão colocando ele com tanto vilanismo, assim, né? Sim. Porque é isso que as pessoas têm feito com os alimentos. O Rogério falou duas coisas bacanas. Eu trabalho em 2 segmentos que são sagrados. A parte de teto, de construção, e outra todo parte... mundo tem que ter casa para morar. Casa, né, e o alimento sobre a nossa mesa. E o alimento sobre a nossa mesa. Desde que ele tá lá no comecinho lá do campo, mas como nós estamos aqui desmistificando do campo até a mesa do consumidor... Gente, eu sou apaixonado nessa iniciativa de vocês. Contem comigo, muito legal, e tem muita coisa a se explorar, né? Para levar informação para todo mundo aí, porque realmente é apaixonante a produção. Eu adoro. Quando eu vou no supermercado, eu fico olhando assim, eu falo para Luciana, minha esposa, que eu fico vendo a carne e eu admiro ali como que deve ter sido produzida aquela carne, tanto carinho, o leite, o iogurte, o vinho, né? Eu já tive a oportunidade de visitar algumas vinícolas e tem toda uma história por trás, todo um carinho, né? Eu trabalho com indústria de carnes, né? Às vezes eu fico vendo o pessoal desossar lá um quarto bovino, um suíno, eu fico olhando assim e pensando igual isso, né? Você fica admirado, aí você fala assim, nossa, quanto tecnologia já precisou de estar embargado para aquele quarto ou aquela carcaça suína estar ali naquele momento. Entremear a gordura, fazer com que tenha o sabor, né? Aí é maravilhoso trabalhar com o que gosta, né? Eu sou meio, como se diz, suspeito para falar. E parabéns pelo trabalho de vocês, eu admiro muito o trabalho de vocês. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Todas as nossas redes sociais, do Rogério, do Instituto, tudo estarão nas descrições. E... pessoal, mais uma vez, né? Compartilhem aí o nosso episódio, curtam o nosso canal, marquem o sininho para vocês receberem as notificações. E comente também, né? Comente também. E vamos espalhar informação verdadeira, clara e, é claro, com um pouco de humor para todo mundo. Tchau. Tchau, pessoal.